A parábola do filho pródigo. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A história do filho pródigo é a nossa história de filhos de Deus, que estamos em comunhão com Deus, na presença de Deus, vivendo a fé, partilhando dos dons que Deus nos dá, e um belo dia, por frustrações, por decepções, por egoísmo, por vaidades, a gente resolve fazer a nossa mala, pegar os dons que Deus nos deu, a sua graça, o seu amor, e aproveitar a vida à nossa maneira, fazer a nossa vida do nosso jeito. O pai não questionou a resolução do filho, ele simplesmente diz: tu quer a tua parte na herança, eu te dou, pode ir, meu filho. O pai guardou talvez em seu coração a dor, de ter passado por essa experiência do filho, de uma certa maneira o rejeitar, sair da sua proteção para ir buscar uma suposta liberdade. No caso dele, ele foi desperdiçar a sua herança com
com farra, com folia, com mulheres, com vícios. Ele trocou a graça, ele trocou os dons de Deus. Eu penso até no caso, os talentos que Deus nos dá, que são para servir a Deus, são para servir o projeto de Deus, o reino de Deus, e nós vamos egoisticamente, através desses dons, buscar prazeres, buscar realização pessoal, buscar ser visto pelos outros, ser melhor que os outros, ser notado, ser paparicado. Paralelo a isso, sem que a gente perceba, o mundo, as nossas escolhas vão drenando a graça de Deus, vão minando a sua força, a comunhão que podemos ter com Deus. Nós vamos perdendo essa comunhão e quando nós vamos estar apacentando porcos, isso vivenciando as nossas paixões a um nível degradante, as consequências que essas paixões podem trazer na nossa vida. E quando o filho retorna, cai em si, retorna, o pai simplesmente não questiona também, não perguntou o que ele andava fazendo, não chamou ele de vagabundo, de sem vergonha, de maconheiro, simplesmente o acolhe, faz uma festa, manda matar o boi o boi cevado é aquele boi que estava sendo preparado para uma festa, para um casamento, para uma boda, enfim, no caso aqui o boi cevado foi usado para fazer uma festa para aquele filho que retornou. E o pai diz: não, tu já gastou a tua herança, agora te vira. Não, o pai o recebeu de volta, nas mesmas condições, com o mesmo amor de quando ele estava no convívio. E ele voltou até disposto a ser empregado da casa, mas o pai o honrou, lhe deu um anel de aliança, renovou a aliança. O filho, como ele renova a aliança com nós, quando a gente se afasta e quer voltar para ele, colocar Jesus como nosso foco, como lhe deu uma sandália para calçar os pés, nós calçarmos nos pés a palavra de Deus, o Evangelho da paz, o Evangelho do amor. É assim a nossa vida. Se nós quisermos ir lá fora, viver a nossa vida, Deus não nos impede. Deus deixa e também permite que as consequências sejam sofridas por nós. Mas Ele está sempre disposto. É aquele pai amoroso que espera, talvez que ele olhasse todos os dias para ver se o filho tinha mudado de ideia, tinha voltado, tinha caído em si, tinha sido assaltado, perdeu tudo, gastou tudo. Ele talvez tivesse essas coisas no coração e esperava os filhos. Por isso ele já tinha um boizinho cevado, já tinha uma veste especial, já tinha uma sandália, já tinha um anel de aliança, como Ele tem para fazer com nós, com cada um de nós, uma aliança, um conserto. Deus quer fazer um conserto na nossa vida. Deus quer ajeitar nossa vida. E em contrapartida, se nós formos olhar que sobre conversão e fé, aquele outro precisou passar toda aquela situação de abandono, de sentimento de arrependimento, de cair em si, ver que a escolha dele foi a pior possível, que ele deveria ter ficado sempre na casa do Pai. Mas do outro lado estava o irmão, que tinha um coração talvez até mais duro porque ele próprio, porque ele teve aquela coragem de ir lá fora e viver, procurou viver o que estava em seu coração, embora a gente que serve a Deus sabe que o coração do homem é enganoso. Ele seguiu seu coração e se deu mal, e o outro petrificou o coração, porque endureceu o coração. Eu quero ver, talvez ele dissesse se esse rapaz voltar, se esse filho ingrato voltar, como é que vai ser? Como é que meu pai vai receber? Será que ele vai receber, vai mandar? Eu queria que ele mandasse embora, desse uma surra, enfim, talvez ele acalentasse essas coisas no seu coração. Mas o pai simplesmente diz a ele: tudo que é meu é teu, meu filho. Tu podia ter pedido, não pediu porque tu não quis. Como a gente pode pedir para Deus a sua graça, o seu amor, a sua provisão, enfim, a gente não pede, não recebe, mas quem pede com fé, Deus nunca vai negar a um pedido de um filho, nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar a sós.
vai ter sempre o pão da alegria, vai ter sempre um sacrifício de amor, de louvor, enfim. Deus vai restaurar a nossa vida, a nossa condição de seres humanos, de filhos de Deus, de filhos seus, de nenhum momento, com certeza, Deus vai nos abandonar. E Ele diz que tudo o que é dele é nosso. Essa é uma garantia, esta é uma proposta de Deus, que o que está na sua casa, os seus bens, a sua herança é nosso. A herança pertence a nós, os seus filhos, mesmo que nós às vezes sejamos rebeldes, mas quando arrependidos voltamos à casa do Pai, Ele está sempre disposto a nos perdoar, a trazer dignidade, a honrar a nossa vida e nos levar para junto de si, do seu seio de Pai amoroso. Quem sabe nos colocar em seu colo, filhinho, filhinha, vem comigo, vem com o papai. Papai te ama, filho. Papai te ama, filha. Eu sei que tu fez coisa errada, papai estava atento, papai estava ansioso, papai estava sofrendo, papai estava chorando. Mas hoje o papai se alegra porque tu voltou, filhinho. Hoje o papai se alegra porque tu voltou, filhinho. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Se tu está sentindo no teu coração ansiedade, angústia, depressão, arrependimento, culpa, amargura, volta para a casa do Pai. Te reconcilia com Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.